Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo é Seu. Hoje, como sempre, trazendo assuntos relevantes, interessantes, mas com leveza, né? E um papo importante para todos nós, principalmente a sociedade. Hoje, comigo aqui na bancada, ele, jornalista Paulo César Santana. Dia bom-vindo aí, Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer ter recebido mais esse convite, né? Estar aqui novamente com vocês. Espero contribuir aí com o que vai ser colocado, o que vai ser proposto aqui hoje. E para implementar esse nosso papo, eu convido ele, advogado, especialista no direito das redes, né? Então, eu quero apresentar para vocês, para dar um oi para vocês e falar um pouco da vida dele, Edivaldo Rodrigues. Seja bem-vindo. Rodrigues, Edivaldo Rodrigues, como você prefere? O papo é seu. Prefiro como me chamo de Rodrigues. Pronto, por incrível Rodrigues. que pareça, o sobrenome é o que eu Doutor mais Rodrigues. gosto, mas agradeço pela oportunidade, Tiago. Para mim é uma honra participar e, como operador de direito, contribuir para a sociedade, explicando um pouquinho do que fala o direito sobre as redes sociais. Então, doutor Rodrigues, a dúvida e a pergunta do nosso papo hoje é a seguinte: publicou, assumiu. Quais são os limites do direito nas redes sociais? O papo é seu. Olha, Tiago, eu costumo dizer sempre o seguinte: eu sou um amante da história e eu costumo sempre, para falar sobre direito, de liberdade de expressão, redes sociais, é interessante que nós passemos a olhar um pouquinho para o passado. Nós olhamos um pouquinho para o passado para entender um pouquinho de onde surgiu toda essa ideia de liberdade de expressão, essa ideia de vivermos, né, e termos a responsabilidade sobre tudo aquilo que postamos. Eu, como cristão, eu gosto muito de olhar também para a Bíblia e eu costumo dizer o seguinte: todo ser humano, quando ele nasce, ele tem um direito à vida. E essa vida não é para ser uma vida normal, mas uma vida com dignidade, que lhe garanta outros direitos. E quando nós olhamos, toda criança, acredito que todo mundo aqui já se deparou com a situação que se imaginava como um super-herói, né? Na sua mente, no seu pensamento, você se imaginava viver daquela maneira. Isso nós dizemos no direito que é a liberdade de pensamento. Só que, como eu disse, a vida não é somente viver, mas viver com dignidade e exercer outros direitos. E nós conseguimos observar que tudo que nós pensamos, nós temos a liberdade de expressar, seja por meio da voz, por meio da escrita, seja por meio de um relato ou até mesmo pelo silêncio. E quando nós olhamos para o que diz as escrituras, já peço licença só para pincelar um pouquinho. Eu gosto muito da história de um homem chamado José, que ele sofreu uma retaliação por simplesmente expressar os seus sonhos, os seus pensamentos. Então nós conseguimos olhar que desde a história da antiguidade, desde o início da humanidade, pelo povo que seguia os ensinamentos que Jesus anunciava, um novo pensamento que na época não se falava de cristianismo, mas se falava de uma nova ideia que era difundida, que não era aceita por aqueles reis, imperadores. E quando nós olhamos para a Grécia, nós conseguimos ver os filósofos discutindo nas praças públicas, expressando suas ideias, seus pensamentos, e tudo isso evoluiu, até chegar o momento onde nós vivemos hoje, as redes sociais, onde todo cidadão ele tem o direito de expressar, de falar, de transmitir por gesto artístico, por palavras, por escritos, ou, como eu já disse antes, manter-se em silêncio a sua vontade, o seu pensamento. Então, eu acho que em meio a tudo isso surge para nós um grande debate, um grande tema que, como diz Zygmunt Bauman, nós vivemos uma sociedade de tempos líquidos, né? E se nós imaginarmos a água sendo colocada no recipiente, ela vai se amoldar àquele recipiente. Mas se nós começarmos a colocá-la em outros ambientes, nós conseguimos observar que ela vai se moldar conforme esse ambiente. Então, eu acho que o direito, sim, ele deve se enquadrar sobre esse tipo de assunto. E, como você mesmo falou, os riscos de toda a publicação. Até onde vai o meu direito de liberdade de expressão? Muito bem. Então, mas a lei, realmente, o que é que ela diz a respeito dessa liberdade de expressão? Vamos lá. A lei
como eu falei, vivemos momentos históricos de grande repressão. E quando nós olhamos para a história, nós vivemos aqui no Brasil um período de autoritarismo, onde a liberdade de expressão era toda tolhida, né? Vivemos um período de ditadura militar, onde todo aquele que queria se expressar passava pelo criso, por uma censura prévia do governo. E diante desse cenário, em 1988, veio a edição da Constituição Federal do Brasil, que está em vigor até hoje. E essa Constituição ela é dita como uma Constituição cidadã, onde visou garantir os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão. E dentre eles, a lei fala, a Constituição, melhor dizendo, fala no artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º, inciso 10º, fala sobre as diversas gamas de direitos fundamentais. E dentre eles a liberdade de expressão, garantindo que toda pessoa ela possa se expressar de forma livre, consciente, livre de qualquer censura prévia, tanto do governo como de uma outra pessoa. Você não precisa ser censurado, não precisa filtrar o seu conteúdo, você pode simplesmente se expressar, desde que esbarre em alguns limites que são impostos pela própria Constituição. Além disso, para nós entendermos a importância que a liberdade de expressão teve com a promulgação da Constituição, ela dedica um capítulo inteiro, do artigo 220 ao 224, simplesmente para falar sobre a comunicação social, porque ele entende que a comunicação social ela é de interesse público de toda a sociedade e o pensamento ele tem que ser mesmo expresso de forma livre de qualquer ingerência, de qualquer tipo de repreensão estatal, para que todos nós possamos viver, como eu disse, uma vida digna. E Paulo César, interagindo nesse assunto, fica à vontade aí com o Dr. Rodrigues também. E é importante, na faculdade a gente estuda, a gente tem lá a disciplina de legislação, de políticas de comunicação e até uma discussão que foi trazida num dos episódios que a gente teve aqui, que é a questão da importância da formação de jornalista no ambiente acadêmico, né? Da obrigatoriedade do diploma. Por quê? Porque isso é uma das coisas que você vai ter contato, que vai fazer parte ali da sua formação profissional, que é a parte da legislação, né? De você saber o que a lei fala sobre a sua profissão. E saber que a sua profissão está, assim como toda outra profissão, está embutida ali. Existem normas, existem regras que precisam ser seguidas e que existem justamente para que não se separe, né? Para que não se confunda essa coisa que hoje em dia acaba acontecendo muito, que é você confundir liberdade de expressão com discurso de ódio, né? Isso tem desbarrado muito essa situação que a gente vê, principalmente no ambiente digital. E eu acho que dentro do jornalismo, a gente tem a tipificação aí dos colunistas, né, dos blogueiros, que trabalham muito com jornalismo opinativo, que é um tipo de jornalismo também, mas que, meia volta, vou ver, a gente vê um caso ou outro de textos que empregam ali um discurso de ódio fomentado na questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, porque quando se trata de um jornalista ou até de um veículo, enfim, eles sempre trazem isso, né? Mas e a liberdade de imprensa, né? E quando não, assim, na verdade, você tá... por mais que você esteja trabalhando com um texto opinativo, existe, enfim, todo o aparato legal que você precisa seguir, e existe também a questão da ética profissional que você também precisa pôr em prática. Tudo aquilo que você faz durante uma reportagem normal, apuração, ouvir os dois lados, embasamento com dados, tudo isso precisa ser colocado também no texto opinativo. Não é porque é um texto opinativo que você vai deixar de embasá-lo, que você vai deixar de fazer o dever de casa como deve ser feito. Você não vai só colocar ali a sua opinião de qualquer forma, dita de qualquer forma, porque senão você pode estar, sim, alimentando um discurso de ódio, você pode, sim, estar esbarrando no direito do outro.
Então, a gente, enquanto profissional de comunicação, também a gente precisa ter essa mentalidade, a gente também precisa ter esse cuidado, essa ressalva, porque isso pode acabar sendo trazido para a nossa área também, né? A gente pode acabar fomentando aí essa discussão de forma errada. No caso, a gente vê que está em alta as redes sociais, principalmente na vida dos jovens, né? A questão de postar o que não deve ou fazer um comentário que venha afetar uma pessoa, prejudicar alguém. Somente excluir, doutor, o post resolve ou não? Então, Tiago, como eu disse, né? Se nós olharmos para isso, o próprio conteúdo, né? O que é que a Constituição fala? Que a liberdade de expressão ela é ampla e plena. Porém, no direito, nós dizemos assim que não existe nenhum direito fundamental que é absoluto. Ou seja, ele não é um direito que você vai se expressar. Aí alguém pode pensar e dizer assim, mas a Constituição me garante a liberdade de expressão, então eu falo o que eu penso, o que eu quero, a ideologia que eu quero difundir, eu vou lá e falo, vou defender, tudo bem. Mas a própria Constituição, ela fala tudo nos limites e nos termos da própria Constituição. E aí, quando nós olhamos, tem um doutrinador do direito que ele fala muito bem a seguinte situação. Existem leis e existem princípios, a norma e o princípio. Quando nós olhamos para um caso como uma colisão entre a liberdade de expressão e um jovem, como você disse aqui, que posta uma coisa sem pensar, e como o meu querido amigo aqui, Paulo, ele mencionou, trazendo um discurso de ódio ou atingindo a honra, a privacidade, a moral, a imagem de uma outra pessoa, aí a gente começa a esbarrar em dois princípios. A liberdade de expressão versus os direitos de personalidade, que aí a gente pode olhar como a honra de cada pessoa, a vida íntima, a intimidade, a privacidade de cada uma delas. Aqui eu gostaria de trazer um exemplo sobre essa questão da divulgação, como é um grande perigo, sabe? E isso é um assunto muito amplo, mas eu gostaria de trazer um seguinte ponto. Imaginemos só que uma pessoa discorda de uma outra pessoa e, ao trazer aquela publicação, ela, ao invés de direcionar uma crítica, atinge diretamente a honra daquela pessoa. Então, se você passa de uma liberdade de expressão que ela tem que ser exercida de uma forma educada, polida, com limites, para um discurso ofensivo. Então, quando você atinge a honra daquela pessoa, você acaba violando um direito. E hoje, o que nós temos é que, como são princípios, nós não podemos simplesmente aplicar o tudo ou nada. É uma ponderação, é um sopesamento. É como se colocasse nos dois lados da balança, vamos dizer. Vamos lá, será que aquela postagem, aquele conteúdo, ele foi de uma forma... Qual era a intenção do interlocutor? Daquela pessoa que emitia aquela mensagem? Era justamente criticar uma fala de um político? Era justamente criticar uma fala de uma celebridade? Ou era atingir a honra daquela pessoa? Atingir o familiar? Atingir uma determinada forma para macular aquela honra pública daquela pessoa. Então, são limites e nós temos que sopesar. Por isso que é muito importante, no direito, nós trazemos sempre essa carga axiológica, valorativa. E cabe muito ao julgador, ao operador do direito, analisar se aquele caso ele está dentro das balizas, vamos supor, dentro das regras do jogo, ou se ele passou. E é igual no futebol. No futebol, vou fazer uma analogia aqui simples, mas é um esporte de contato. Então, mas chega um momento que tem determinados contatos que provocam a falta. Assim, a liberdade de expressão também com os direitos à personalidade de cada pessoa, inclusive também de pessoas jurídicas. Nesse caso a gente vê, né? Agora a onda é fake news. E a informação, do jeito que ela chega, tanto nas redes sociais, como também via WhatsApp. Uma situação, quando alguém levanta um questionamento, um comentário, né? Qual o momento que eu posso dizer assim, não, isso aqui é ofensivo para mim, ou então eu posso postar isso aqui, eu não posso. Aonde chega o meu limite nas redes sociais? Porque a gente vê que todo mundo tem opinião, todo mundo fala o que quer,
né, questiona, comenta. E todo mundo quer expressar, porque a rede social trouxe muito isso. As pessoas, elas têm quase que uma necessidade de se expressar. E elas veem a rede social como isso, é um espaço delas. Elas querem colocar o pensamento delas ali. E, enfim, vai muito no que você tá colocando, né? Aí, no caso, qual é o limite para isso? Veja, é como eu disse... Ou não tem limite, até sem lei. Eu posso falar o que eu quiser. Não, justamente tem que... É como o amigo falou, a dosagem. Dosagem. Eu gosto sempre de uma frase que minha mãe dizia assim para mim, acredito que é um dito popular. O meu direito termina quando o direito do outro começa. E isso é muito importante. E às vezes é um dito popular, um senso comum tão bom, mas interessante e aplicável. Por exemplo, quando a gente fala de fake news, né? Hoje até inclusive existe algumas orientações da ONU, da Unesco, que esse termo fake news, por mais que seja notícia falsa, ele deveria ser deixado de ser utilizado. Hoje o que se está em voga, o que se tem definido é a desinformação, que isso justamente é aquela informação que é inverídica. E existem dois tipos, eu vou trazer aqui agora, que é o misinformation e o disinformation. O misinformation, muitas das vezes, é quando uma pessoa, né, todo mundo aqui tem um parente, um idoso, uma pessoa, um tio, uma tia, uma avó, aquela pessoa que tem pouco conhecimento, que vive compartilhando no WhatsApp, no grupo da família, e diz assim, isso. Aí recebe uma postagem, vamos dizer assim, Portugal emite nota universal dizendo que vai retomar o império no Brasil. E aquela pessoa olha e diz assim, todos os seus bens eles vão ser confiscados, entregues à coroa portuguesa, porque aquele episódio de independência não existiu. E aí a pessoa pega e compartilha, porque ela olha assim e diz, meu Deus, eu vou perder meus bens, vou ter que devolver para Portugal, porque tudo aquilo foi uma mentira, um exemplo. E essa pessoa sai, ela diz assim, poxa, todas as pessoas têm que saber. E essa pessoa começa a propagar aquela informação, que é uma desinformação, que é claramente inverídica. Porém, essa pessoa não teve a intenção de disseminar uma má informação, porque o dolo, a intenção, a vontade dela era de ajudar as pessoas, mas, infelizmente, devido ao avanço das redes sociais, hoje nós sabemos que muitas dessas pessoas, principalmente os mais antigos, eles sofrem com essa desinformação, porque são pessoas acostumadas a ligar a televisão e o que saía na televisão, no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, era a verdade. E ele acha que aquilo é verdade e propaga. Por outro lado, aí já entra num aspecto criminoso, um aspecto que nós todos devemos estar atentos, são as publicações tendenciosas, que é o disinformation, que pessoas que, com a intenção de fraudar uma eleição, de trazer um cancelamento público de uma determinada pessoa, cria uma narrativa totalmente fantasiosa, né? E com intuitos políticos, com intuitos sociais, com intuitos financeiros, muitas das vezes, né? Que existem pessoas, empresas especializadas nisso, em fomentar o algoritmo das redes sociais, para fazer com que aquela informação, que é uma desinformação, seja propagada a um maior número de pessoas. Então, nós começamos a observar os limites. Qual é a intenção da minha publicação? Como o querido amigo falou, se o jornalista pega uma informação, ele recebe de uma fonte, a própria lei ela garante também o sigilo da fonte quando tiver necessidade para o exercício da profissão. Mas vamos supor, um jornalista conceituado recebe da sua fonte uma informação, mas ele, pela sua experiência de um homem médio, uma experiência da sua profissão, se ele não se assegurar que aquela informação é verídica e simplesmente ele cria um contexto e lança sem tomar a devida cautela se aquela informação ela é verídica ou não, ele já começa a violar o primeiro dever, que é um dever de cuidado, um dever de cautela que todos nós temos que ter. Antes de publicar uma informação, procurarmos saber se aquele conteúdo ele é verdadeiro. Por outro lado, por exemplo, hoje é muito comum no meio da juventude. Os jovens hoje pensam, a rede social é minha, é privada, eu vou fazer o que eu bem quero. Eu quero publicar o que eu bem quero, o que eu acho,
E hoje, até já vai um pouco para uma questão de crimes, né? Mas quando nós olhamos assim para os crimes que muitas das vezes decorrem, né? Crimes passionais, que decorrem de um relacionamento, hoje tem surgido uma modalidade de um crime que seria a questão da pornografia da vingança. Esse termo eu lembro que eu ouvi esse termo durante a minha faculdade. Uma colega de faculdade, ela foi pesquisar sobre esse tema porque acontecia muito fora, e aqui no Brasil as coisas acabavam sendo um pouco mais devagar para regulamentar. E o que acontecia era a pessoa tinha um relacionamento com uma outra pessoa, terminava aquele relacionamento, ficava insatisfeito e chegava na sua rede social, começava a lançar palavras difamatórias, injuriar. E o pior, às vezes essas pessoas tinham conteúdos íntimos de momentos do casal, de conversas, vídeos, imagens, e simplesmente chegavam na rede social e lançavam. E achavam que sairiam impunes quanto a isso. E hoje no Brasil já existe regulamentação quanto a isso, que é justamente você divulgar cenas de conteúdo íntimo de pessoas, principalmente se for decorrente de uma pessoa que teve um relacionamento. Esse crime ele gera uma agravante. Então, como eu volto a dizer, tudo tem que ser ponderado. Se a partir do momento em que eu vou utilizar a minha rede social para ferir a intimidade e a privacidade de uma outra pessoa, eu já estou incorrendo em um abuso. A partir do momento que eu tenho uma informação e eu não me asseguro de saber se aquela informação é uma fake news, se aquela informação ela é verídica ou não, se o conteúdo dela é para... Por exemplo, vamos imaginar, surgiu uma fake news na época das eleições que dizia que Lula iria cortar o Bolsa Família. Dizia que ia cortar próximo das eleições. E depois foi comprovado que foi uma fake news, que foi lançada. Tudo. E aí a pessoa olha e diz assim, poxa, eu estou na minha bolha social, sou contra Lula, ou sou a favor, vou até melhorar meu discurso para não mencionar o nome político, sou esquerda, sou direita. E eu sou de direita, quero tirar a esquerda do poder. E aí eu não me asseguro da origem daquelas informações e eu simplesmente saio divulgando. Você já toma como verdade, né? Você já toma como verdade, sem se assegurar daquilo que você vai repostar. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte: o dever de cautela ele é imprescindível para nós sabermos lidar caso a caso se há um abuso da sua liberdade de expressão ou não. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui também é um caso recente que saiu na mídia de um influenciador digital que simplesmente fez apologia ao nazismo. Sim. Então, todo mundo soube, ele foi cancelado nas redes sociais, o judiciário cancelou, baniu ele das redes sociais, ele procurou um outro sítio, né, o Rumble, lá no Canadá, passou a publicar conteúdos lá, porque lá poderia, depois foi derrubado também, e ele ainda dizia, fulano de tal voltou. Ele usava o termo, fulano de tal voltou. E hoje, eu acredito que é inegável que todo mundo sabe que o nazismo foi uma mazela da história da... Sabe o que está por trás do nazismo, né? Justamente. Então, você negar o Holocausto, você trazer mensagens que visam difundir uma ideia totalmente arbitrária, genocida, ideais totalmente preconceituosos que vão contra a própria dignidade humana, porque criam uma superioridade de raças. Então, você difundir essas ideias, você está fazendo uma apologia ao nazismo e que foi claramente rechaçado durante toda a história. Então, são esses os limites, Tiago. São esses os limites, Paulo, que nós temos que analisar caso a caso. Paulo, uma pergunta para o doutor Rodrigues. Na verdade, eu queria só complementar, assim, que além do embasamento legal, né, que a gente tem o marco legal da internet, não é isso? Sim. A gente tem as leis aí que regulamentam, que estão ali justamente para mostrar que não, a internet não é terra de ninguém, né? Não é isso que a gente tem escutado bastante. Mas além disso, eu acho que a questão da educação, a gente precisa educar as pessoas a utilizar e a consumir internet, principalmente redes sociais. Porque se a gente parar para pensar, a lei ela existe para prevenir,
né? Lógico, não deixa de ser um mecanismo de prevenção e de punição também. Ela está ali para ser aplicada, mas a partir do momento em que o fato acontece. E mesmo quando o fato não acontece, a lei existe, as pessoas sabem da sua existência, mas assim, eu não posso não propagar discurso de ódio na internet porque a lei diz que eu não posso. Não, você não pode porque é antiético, porque isso precisa estar na sua moral, isso precisa estar no seu caráter, isso precisa estar internalizado. E a gente só faz isso, lógico, a gente precisa ter ali o viés da lei, né, o viés legal para prevenir que esse tipo de coisa aconteça e quando aconteça, seja tomadas as providências que precisam ser tomadas, mas isso precisa ser levado para a questão da educação. A gente precisa educar as pessoas a utilizarem as redes sociais, a exercerem um pensamento crítico sobre as redes sociais, sobre a internet, e elas entenderem, porque elas precisam entender, que ali não é um ambiente que elas podem fazer ou dizer o que bem quiser, o que bem entender, elas entenderem esses limites. E lógico, quando eu falo de educação, a gente está falando aí das gerações mais jovens, né? Porque eu acho que é muito mais, infelizmente, é muito mais fácil, né? Na verdade, é muito mais difícil você reeducar, sei lá, uma pessoa com seus 30, 40, 50 anos, com toda uma personalidade formada já. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais difícil do que você ir nas gerações mais... geração novas, futura, né? Gerações mais novas, crianças que estão em formação. Então, é nisso que a gente tem que mirar. É uma mudança a longo prazo, mas eu acho que é algo que a gente também deve olhar, deve ter esse pensamento. Falando de crime virtual, o que dá processo? Eu tenho uma situação que eu vejo muito, né? Principalmente no WhatsApp. Hoje, a facilidade de você se comunicar é bem abrangente. Você pode mandar um áudio, você pode mandar um vídeo, você pode mandar um texto. E o que acontece? Geralmente, você fala com alguém e a terceira pessoa tem ciência. Através, pega um áudio que você mandou para mim e caminha para outra sem autorização. E a gente vê muito, muito isso. E chegou uma pergunta aqui no Instagram para mim sobre se eu converso com você, um assunto particular, e essa conversa sigilosa no meu WhatsApp, ou então numa rede social minha, eu passo para um terceiro sem autorização. É crime, não é? E para englobar, doutor, para o senhor já botar responder, né? Dessas duas formas já, dá uma dica para nós aí. O que é crime virtual e o que é que dá processo? Eita! Eu poderia dizer que não é uma pergunta de $1 milhão, eu acho que de 2 milhões. Eu acho que, Tiago, realmente como você mesmo disse, a sua própria pergunta ela já acredita que já lhe responde, né? Qual é o intuito? Vamos lá, analisando o caso concreto. Você tem uma conversa íntima com outra pessoa e, a depender do teor daquela conversa, você pede para aquela pessoa manter sigilo. E aquela pessoa, de forma dolosa, intencional, para lhe prejudicar, pega aquela sua conversa, tira um print do seu WhatsApp ou faz um vídeo e começa a enviar para outras pessoas. Vamos supor, um exemplo, é o caso concreto que vai dizer, mas vamos supor que você está discorrendo sobre uma determinada situação que aconteceu com uma pessoa, né? Vamos supor, o Tiago discorreu com Paulo uma situação e não ficou algo muito bem acertado. E você chega para mim e começa a me dizer: olha, Rodrigues, eu queria que você guardasse sigilo, mas eu vou lhe confessar isso. O Paulo falou isso, falou aquilo, papapá, não sei o quê. E eu começo a tirar print daquelas conversas e digo: olha, Paulo. E chego para um outro amigo nosso comum e comecei a dizer: olha, Tiago tá falando mal de Paulo. Tiago tá dizendo que Paulo falou isso. Aí vira um telefone sem fio, que hoje é fibra ótica. E hoje todo mundo começa a compartilhar. Em menos de minutos, segundos, já se gerou a conversa dizendo que Tiago estava falando mal de Paulo. Aí a gente olha para essa situação. Veja, tinha um sigilo a ser preservado, tinha uma intimidade, teve uma relação de confiança. É o que a gente pode dizer os boatos, né, que surgiam antigamente, mas até que ponto esse boato ele vai atingir? Qual foi a intenção?
Qual foi a minha intenção a compartilhar a conversa que eu tive de Tiago comentando sobre Paulo? A minha intenção era prejudicar a honra da pessoa? A minha intenção era fazer com que as pessoas criassem juízo de valor contra Tiago, contra Paulo? A minha intenção foi dizer que Tiago queria ofender a honra de Paulo, estava injuriando ele, falando mal dele, ou até mesmo atribuindo um fato criminoso a Paulo, injustamente? Então, a depender dessas situações, pode sim configurar um crime de calúnia. Se eu atribuir um fato, se você, na nossa conversa, atribuir um fato criminoso que não aconteceu, mas atribuir um fato criminoso, quando eu tento manchar a honra de Tiago, de Paulo, por exemplo, na sua conversa, você poderia, um exemplo aqui, por favor, viu? Mas na sua conversa você quis dizer, mas Paulo, ele é uma pessoa que maltrata os pais, por isso que ele trata a gente assim na empresa, porque ele diz isso, por isso que ele é autoritário, ele é isso, aquilo, outro. A partir desse momento eu já estou atingindo a honra de Paulo, e mesmo falando para mim, você está atingindo perante terceiros, porque você está falando dele, da honra dele, da índole, do caráter dele para mim. Então, você acaba imputando, propagando uma informação inverídica que visava atingir a honra de Paulo. Quem sabe se o seu interesse, ao passar nesse exemplo, seria dizer assim, eu quero que Paulo saia para eu ficar no lugar dele, porque se eu manchar a honra dele falando com Edivaldo, eu sei que Edivaldo é do jurídico da empresa, vai falar para o nosso chefe, vai falar para isso, para aquilo. Então, olha só, como podem surgir diversas situações. Por isso que, no direito penal, quando você fala de crimes, né, praticados no âmbito virtual, por meio de qualquer dispositivo informático, da internet, das redes sociais, temos que ter muito cuidado. Porque, senão, no direito penal existe um princípio que ele diz o seguinte: se não houver lei que defina uma prática, uma conduta como crime, não é crime. Diz assim que sem lei não há crime. Então, se não existir, por exemplo, hoje nós temos no Código Penal o crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de injúria, e tem inclusive agravantes quando é utilizado os meios de comunicação para propagar aquele tipo de informação inverídica, seja criminosa, ou para atingir a honra objetiva ou subjetiva. E quando se tem esse crime, você pratica sabendo, com a intenção de lesar, de atingir, se enquadra no direito criminal, se enquadra numa hipótese de crime. Porém, se você simplesmente... ele estava confessando os sentimentos dele. Ele estava triste de um relacionamento, ele chegou a falar para você, vamos supor, um exemplo aqui, uma traição que ele soube, e ele lhe confessou e você confessou a intimidade que ele pediu para você não confessar. E você começa a passar para mim, passar para outro e dizer, olha, fulano de tal foi traído, fulano de tal recebeu isso, aquilo, outro. Tá aqui a conversa. Isso, olha aqui a conversa. Você, além de atingir ele, você pratica, na minha opinião, eu consigo vislumbrar isso como um ilícito civil, porque houve uma quebra de confiança, houve um abuso do direito, da confiança entre vocês, e o seu direito de se expressar, de comunicar as ideias, de propagar a informação, atingiu o sentimento, a intimidade, a vida privada de Paulo, que ele havia lhe confiado. Ele havia lhe dito que, poxa, não conta para ninguém, eu estou lhe confessando que você é meu amigo, estou assim, assim... e você passa para mim, passa para outras pessoas, você não tomou responsabilidade e, na minha opinião, esse caso hipotético, ele geraria um ilícito civil. Não consigo vislumbrar uma prática de um crime, ao menos que a sua intenção fosse atingir a honra dele perante todos. Então, quando nós falamos em cybercrimes, Tiago, é algo muito além daquilo que nós podemos imaginar. É muito abrangente também. É muito abrangente. Esses dias, por incrível que pareça, segunda-feira, ao sair da igreja, um amigo mostrou um áudio. Ele, escuta esse áudio aqui. E era um áudio de uma irmã da igreja, ela falando. E eu disse, é a irmã fulana que está falando aí. Aí ele disse, você tem certeza? Eu digo, é. Aí ele disse, mas não é. Era uma senhora idosa da nossa comunidade religiosa que criminosos ligaram para ela. Olha para você ver como são abrangentes os cybercrimes. Ligaram para ela, ela começou, não falava nada, mas aquelas ligações que a gente recebe números aleatórios e você começa a conversar com aquela pessoa, tem tudo ali está interligado a um sistema.
onde aqueles criminosos gravam a sua voz, pegam a sua voz e jogam ela numa inteligência artificial. Hoje a IA já faz isso. Hoje até surgiu uma trend por esses dias das fotos, né? Todo mundo colocando uma foto na IA. Até a trend do Chibi, né? Inclusive fizeram minha também. Eu não fiz porque justamente eu tava com receio de onde, porque olha a minha pergunta que eu fiz. Foi, onde é que vai parar aquele arquivo que eu estou enviando para o chat GPT? Sim. Alguém vai armazenar. Alguém pode ter acesso àquilo. Da mesma forma, hoje já fazem com a voz. Eles imitam a voz como se fosse da pessoa, invadem o seu telefone, encontram contatos de pessoas, ou vai na sua rede social, encontram lá uma postagem sua com sua mãe, com seu pai, e imitam a sua voz. Pegam a sua voz de um podcast, conseguem decodificar para você ver como hoje o mundo do crime ele está avançado. Ele pega a sua voz, transforma ele e faz a inteligência artificial discorrer como se for propriamente você. E ele comentou, essa pessoa que passou, ele é da segurança pública, e ele comentou para mim, ele dizia, olha, isso aqui é da irmã fulana, que mandaram os criminosos para os familiares dela, que moram lá, salvo engano, no Mato Grosso do Sul, dizendo, olha, estou aqui com ela, me manda um Pix, porque eu estou precisando disso para pagar isso, pagar aquilo. E as pessoas, por incrível que pareça, familiares só descobriram por conta que a pessoa chegou dando boa tarde, bom dia, boa noite. E na nossa comunidade religiosa, o costume era falarmos a paz de Deus. E pelo simples fato de não dizer, começar com essa saudação, descobriram que era um crime. Desconfiaram. Então, para você ver, olha como é difícil. Por isso que hoje nós temos o Marco Civil da Internet. Por isso que não ficou somente ele, a Lei Geral de Proteção de Dados, contra os vazamentos de dados que nós temos na internet. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós expressamos, tudo fica registrado. E mesmo sem o seu controle. Às vezes você pode ser uma pessoa reservada, você pode ser uma pessoa que vive uma vida offline, mas hoje em dia acaba que todo mundo está online de alguma forma. Porque você vai numa consulta médica, eles vão ter um sistema onde eles vão colocar os seus dados. Isso. E aí o que vai ser feito com aqueles dados, né? Você tem, enfim, mesmo que você não tenha rede social, que você tem WhatsApp, né? Existe uma discussão, na verdade não está mais tão em alta hoje, mas já teve discussões em relação ao WhatsApp, quando a justiça precisa, né, acionar ali as conversas de WhatsApp de alguém por alguma investigação. Sim, e tal. O WhatsApp ele não fornece e tal. Eles falam que não tem esse registro. Sim. E aí tem essa discussão, né? Será que tem mesmo? Será que não tem? E tudo mais. Mas eu queria até aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta. Quem precisa acionar a justiça hoje? Por algum, sei lá, você recebeu um comentário que você achou ofensivo na internet, ou algo do tipo. Como é que a justiça trata esses casos hoje em dia? Esses casos, eles são resolvidos de forma mais rápida? Há alguma coisa que ainda, alguma barreira, alguma coisa que ainda possa ser melhorada? Sempre há espaço para melhorar. Isso é fato. Nós estamos um processo de evolução. Sim. Mas pegando o gancho, já estava aqui na minha mente para falar sobre isso. Quando nós falamos do Marco Civil da Internet, ele veio, e antes dele, essa pergunta ela é muito interessante. Existe uma forma de tratar esse assunto antes do Marco Civil e após o Marco Civil da Internet. Antes do Marco Civil da Internet, o que era feito era o seguinte: aquela pessoa que se sentiu lesada por aquele conteúdo entrava em contato com a administradora, vou falar de uma forma bem simples, daquela rede social, e solicitava a retirada daquele conteúdo, ou porque se sentiu lesado, porque violava aquelas políticas. Toda vez que nós criamos uma conta na internet, de jogos, em uma compra, um aplicativo, tudo tem lá aqueles termos, política de privacidade, termos de serviço, que a gente só faz o quê? Baixar, ou bota eu aceito, declaro que aceito. Tá. A gente tem que ler aquilo. Tem que ler. E nem todo mundo lê aquilo, não. Nem todo mundo lê. Inclusive o profissional do direito.
vou confessar aqui, mas inclusive eu, muitas das vezes na correria, a gente quer tudo rápido e a gente desce, aceita e vai lá e pronto. Mas o que é que acontecia? A pessoa entrava em contato com aquela empresa e solicitava que fizesse a retirada daquele conteúdo ofensivo. Explicava suas razões e solicitava a retirada. Mas aí, o que acontece? Veio o Marco Civil da Internet e ele modificou um pouco isso. E ele passou a dizer o seguinte, olha, para retirar um conteúdo, até pegando um pouco da política norte-americana, né? Os americanos, eles prezam muito pela liberdade, né? Sim. Tem salvo engano, a primeira emenda da Constituição deles, que é tudo livre, vieram algumas regulamentações, mas eles têm uma forma de direito um pouco diferente do nosso. E a nossa lei, ela se baseou um pouquinho para proteger as pessoas, as empresas que administram esse tipo, e a grande maioria delas estão situadas fora do nosso país. E elas diziam o seguinte, que o provedor daquela aplicação, daquela rede social, ele não tinha o dever, a obrigação de devolver, de bloquear, de suspender aquele conteúdo. Ele não era responsabilizado por aquilo que era feito por terceiros. Mas a partir do momento que viola, essa pessoa pode ingressar, e a lei ela diz que somente com uma ordem judicial é que aquele provedor ele tem que retirar aquele conteúdo. E se esse provedor, e melhor, o artigo 19 ele fala da lei do Marco Civil da Internet, que se esse conteúdo ele não for retirado no prazo determinado, em um prazo determinado, geralmente 24 horas, 48 horas, a própria empresa, o Google, o Facebook, a X, todos eles, vamos botar assim o nome dos aplicativos principais, as empresas que administram, né, que é a Meta, eles seriam responsabilizados junto com aquele que propagou o conteúdo. Então imagine só, há um conteúdo que atinge a sua honra, você ingressa com ação judicial. Acontece muito isso nas eleições, período eleitoral. O pessoal entra com ação na Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral manda retirar. Aí, às vezes, descumpre. Então, a partir do momento que gera descumprimento, incidem multas diárias, incidem as penalidades legais e que nós vemos hoje amplamente, praticamente sempre que há uma publicação indesejada, geralmente o STF hoje que atinge os atos contra a democracia, contra o Estado brasileiro, ele intima, se não cumprir, aplica-se multas muito altas. Então, aquele provedor passa a responder solidariamente junto com aquele que foi o causador, mesmo não sendo o causador, mas ele passa a responder. Então, hoje, a lei ela fala isso. Somente com ordem judicial pode ser autorizada a retirada. É uma forma que já judicializa e demonstrando o perigo, a verossimilhança, demonstrando que realmente aquele conteúdo ele não é verídico, que aquele conteúdo constitui uma violação à intimidade, à privacidade, aos direitos daquela pessoa que requer a retirada do conteúdo, e demonstrando a urgência daquilo, geralmente, grande parte dos juízes, eles prontamente, em caráter de urgência, deferem uma liminar, deferem uma tutela provisória e determinam a retirada daquele conteúdo e que o provedor daquela aplicação ele passe a se adequar à legislação brasileira. Isso foi um grande problema, nós tivemos recentemente com o X, né, que determinava o filtro de determinadas postagens, determinadas coisas, e o Elon Musk estava naquela situação, eu sou liberal, não cumpria. E eu confesso que eu sou usuário do Twitter, do X, né? E eu fiquei muito chateado com isso porque eu não utilizava. É a rede social que eu mais uso depois do WhatsApp e não queria cumprir e o STF foi, então derrubou. Então os usuários ficaram um tempo. Então a mesma coisa aconteceu com o WhatsApp. Até aqui em Sergipe, eu lembro que teve um caso, salvo engano, de um magistrado daqui que solicitou informações. E o WhatsApp caiu no Brasil todo por conta que o WhatsApp não queria dar aquelas informações. Foi ruim esse dia porque ficamos sem contato, né? E agora foi o bom, foi o dia que eu mais aproveitei minha tarde também. Mas Foi um dia de folga, mas criou um tumulto muito grande. Foi uma repercussão. Sempre gera. Sempre gera uma repercussão. Então, assim, o importante é que a legislação ela não está... Por mais que a justiça ela seja cega, mas eu lembro de uma palavra de um dos ministros do STF, no julgamento, ele fala assim, a justiça ela pode ser cega, parafraseando, tá? Mas a espada dela não pode ser cega, não pode estar embanhada, ela tem que sempre estar desembanhada.
né, que pese tenho minhas opiniões juridicamente que divergem um pouco de algumas atitudes, mas de um plano geral, né, o judiciário ele está com os olhos abertos, ele está atento a tudo isso e os legisladores estão lutando para que hajam regulamentações, né? Nós temos uma evolução boa, mas a passos de tartaruga, eu posso dizer assim, mas estamos evoluindo, né? Hoje já existem delegacias especializadas em combate aos crimes virtuais, os crimes cibernéticos. Existem hoje leis que tipificam determinadas condutas, né? Divulgação de fotos, conteúdos íntimos, proferir palavras ofensivas, né? Incitar o racismo, o ódio, o nazismo, atos antidemocráticos que visam, né, desconstituir o Estado de Direito, democrático de direito que existe hoje no Brasil. Então, existem diversos mecanismos. O Código de Processo Civil, ele prevê, né, ainda que de uma forma geral, mas a tutela provisória de urgência, de evidência, como eu falei, que demonstrando os requisitos, você pede que o juiz, quando receber aquela petição, ele já analise aquela tutela e, sendo demonstrado que aquele conteúdo ele é ofensivo, determina-se a retirada. Então, muitas das vezes, nós observamos um conteúdo que foi propagado e, às vezes, você escuta a notícia, quando vai entrar no site, o site já tem lá a informação. Conteúdo indisponível por determinação judicial, decorrente disso. Então, sempre há uma resposta, às vezes não tão célere, né, porque nem todo lugar é perfeito. Sim. Mas já existem mecanismos que prevêem isso. Inclusive, como eu disse, a responsabilização da empresa que administra aquela rede social. Caso ela seja negligente e omissa quanto àquela determinação, ela passa a responder juntamente com o agressor. Então, isso é muito interessante, porque a gente sai de uma política liberal, né? São empresas que estão sediadas em outros países, que prezam pelo liberalismo, que tudo pode falar, liberdade de expressão, principalmente nos Estados Unidos, né? E nós olhamos para um Brasil que, poxa, não é bem assim, a rede social não é terra sem lei. E você força as empresas a adotarem medidas que previnam isso. Quando você inclui elas também no processo, você faz com que elas criem políticas internas e externas também, lógico, que previnam, né, esse tipo de coisa, porque é o papel de toda a rede social. Eu posso só trazer um exemplo para a gente tentar fechar esse assunto. Nós olhamos para o Facebook, né, a Meta, que é do Mark Zuckerberg. Eles, por mais que eles prezassem por total liberdade, né, que você fizesse daquela rede social o livro da sua vida, colocasse tudo que você sentia, hoje, de uns anos para cá, ela já modificou um pouco e ela mesma, o próprio sistema da Meta, já está começando a tolher determinados discursos que são considerados de ódio, discursos que são... eu acredito que a questão do racismo ela é mundial. A questão, hoje, se fala muito de transfobia, homofobia, também é uma questão que é a intolerância racial, em questão de gênero, de opção sexual. Então, hoje, mundialmente, é um movimento mundial, não tem para onde a gente correr. E, por exemplo, você vai fazer uma postagem, eu creio que hoje é muito comum isso. Nós observamos um influenciador digital. E hoje existe influenciador de todo tipo, de conteúdo normal até conteúdos, né, eróticos, pornográficos, enfim. E quando nós olhamos, existem postagens que, se você colocar na legenda, se você observar a palavra SEXO, ela vai ser bloqueada pelo próprio aplicativo. Se você utilizar a palavra racismo escrita normalmente, o próprio algoritmo, a própria inteligência artificial que gere aquela rede social, ela já vai bloquear, impedir que aquela postagem ela saia, porque contraria as políticas de privacidade e os termos de uso daquela rede social. Sim. Então, quando nós começamos a observar que uma empresa tão grande como o Facebook, a Meta, né, que hoje que mudou é Meta, que já está começando a limitar determinadas postagens no Facebook, no Instagram. Então, já começa a diminuir. Quando faz apologia ao racismo, ela mesma já exclui, já bloqueia aquele perfil. E não são poucos os casos que muitas vezes a pessoa posta sem pensar, mas que aquele conteúdo está violando as diretrizes. Então,
como ser humano, eu digo sempre que se a nossa mentalidade nós utilizássemos para o bem, nós tínhamos cura para diversas doenças. Mas aí o Filho de Deus sabe daquilo. Ele cria formas para E driblar. cria formas que hoje, não sei, acredito que todos vocês já viram, mas quando quer falar, ainda mesmo, por exemplo, o racismo, ainda que a pessoa esteja propagando que o racismo não é bom para conscientizar, as pessoas estão utilizando numerais, por exemplo, substituir o A pelo 4, O arroba, né? o arroba no lugar do A. Então, assim, já começa o numeral 1 para substituir o I. Então, você pode perceber que às vezes hashtag racismo é R4S. Então, eles estão criando formas para continuar propagando aquele conteúdo. Mas, né, o que é importante deixar claro aqui é que a lei ela está caminhando de um lado. As empresas que, se quiserem operar aqui no Brasil, vão ter que dar um passo atrás, né? Ninguém poderia acreditar que o X voltaria atrás, né? Eu acreditava que não. Eu acho que muita gente duvidou também. Muita gente duvidou. Eu já estava ficando já um pouco meio que depressivo, já triste, porque eu me imaginava nos meus sábados e domingos de Premier League sem acompanhar, entendeu? E a rede social onde tudo acontece. Né? Onde tudo acontece primeiro, onde você se mantém ali num nível de atualização muito mais rápido em relação às outras. Isso, muito mais rápido. Então, assim, eu nunca imaginava, mas aconteceu. Sim. Então, o que nós temos que estar de olhos bastante abertos. Né? Vocês, como comunicadores sociais, né, que vão levar o que é de interesse público, né, para todas as pessoas, tem que estar sempre de olho nisso. Saber, ter a cautela. Mesmo que vocês tenham total liberdade daquilo que vão falar, mas sempre ter cuidado na ética, porque a crítica, você pode criticar um texto de outro colega, uma obra literária, uma obra artística, mas tudo isso tem que ser pautado na ética, na boa-fé, não buscar atingir a honra de A, de B, de C, mas vocês têm formas, nós temos formas de escrever, de expressar a voz do nosso cliente por meio de uma petição, sem atingir a parte. Né? Hoje se fala muito, inclusive, só pegando um pouco, né, a questão de evitar a revitimização da pessoa, né, de uma criança, um adolescente. Então, a lei ela fala de diversas formas. Então, muitas das vezes, a publicação de uma postagem, de uma matéria jornalística, nós temos que olhar até que ponto o interesse público ele vai estar sendo preservado. Até que ponto? A gente olha assim, poxa, quem vai ouvir? O que será que vai interpretar? Será que quando eu for falar de um político no período eleitoral, eu vou estar atingindo o ato dele ou eu vou atingir a honra dele, a família dele, a vida pessoal dele? E essa época especificamente parece que vale tudo, porque é um turbilhão de informação. É um turbilhão. Não, e assim, o pessoal vai no pessoal mesmo, como o doutor falou. Eu tive casos, né? Época de direito eleitoral é bem complicado, né? Só para não me estender, mas assim, muitos casos que as pessoas propagam suposições e dizem assim, é isso mesmo, fulano de tal está se candidatando, mas ele vai fazer isso. Criam em verdade para justamente apoiar a oposição e gera todo aquele fuzuê, entra com a ação e é intimado, e se não se retratar, se não pedir desculpas. E interessante, falando sobre retratação, quando você pratica um desses tipos de crimes, né, que eles admitem a retratação, é interessante que se você praticou uma ofensa à honra, um crime no meio social e foi configurado, se você se retratar, você deve fazer a retratação, aquele pedido de desculpas, dizer, realmente eu errei, eu me equivoquei, eu me excedi nos mesmos meios e modos de outrora. Porque existem danos, sequelas que... Mesmo com a retratação ainda ficam. Ficam, subsistem. Não tem como você apagar uma postagem que... Hoje é engraçado, né? Hoje... Para você ser jornalista, só basta você ter um celular na sua mão. Falei disso. Inclusive, tem uma decisão do STF, que é emblemática, que falava justamente sobre isso, que para o exercício do jornalismo, né, a arte, não sei se seria
a definição correta, mas eu vejo jornalismo como a arte de comunicar, Isso. a arte de informar, ou melhor dizendo, a ciência, né, de informar, a ciência de comunicar. E o STF ele dizia que para o exercício de atividade jornalística, muitas das vezes as pessoas não tinham a necessidade de ter o diploma efetivamente de um jornalista. Porque qualquer pessoa pode pegar e discorrer, pode criar um blog, pode criar antigamente os blogs, né, que tínhamos, né, pode criar um podcast e jogar na internet. Hoje se fala muito podcast, videocast, né? Sim. Então, cada um fala e você vai olhar, às vezes, aquela pessoa que administra aquele canal de informação e não tem, muitas das vezes, um diploma. Mas o exercício da atividade, ela acontece. Então, eu acho que é muito interessante isso e é um debate que eu digo sempre, que não vai acabar hoje nem amanhã. Eu creio que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, vai ser o debate da atualidade, vai ser o debate para que as pessoas, até que se chegue a uma educação efetiva das pessoas, que comece lá da base, como nós temos um exemplo muito claro da Finlândia, que desde a pré-infância as crianças já são ensinadas a não praticar. Olha o nível de uma sociedade desenvolvida. Sim. As crianças, ao escutar uma historinha, vamos supor assim, da Chapeuzinho Vermelho, elas não vai... Se alguém disser para ela, o Lobo Mau ele era amigo da Chapeuzinho Vermelho, não era. Ele já diz, não era. Então, assim, já começa a conscientizar desde berço. A educação, né? E isso de redes, doutor Rodrigues, é muito relevante e é um assunto que a gente vai decorrer dias e horas, não acaba, porque cada dia é uma novidade. Né? Nosso tempo já está chegando ao fim. Se você está gostando desse papo aqui, quer saber mais sobre redes, direito, comenta aqui no nosso canal. A gente vai trazer para vocês a parte 2 também, né? Porque o assunto é extenso, né? Extenso. Muitas perguntas chegando aqui, mas nosso tempo já está indo embora. Mas antes de encerrar, eu quero saber, doutor, um conselho que você pode dar, um conselho direto para a nossa juventude, porque queira ou não, a galera tá numa evolução muito grande. E fascinada, né? Fascinada, é postar, é publicar, é comentar. Né? O que a gente vê é muitos jornalistas sem diploma, formadores de opiniões sem fundamento, né? Sem ter a devida informação, a fonte segura. E, para encerrar, né? Um conselho que você possa dar para os jovens de hoje e quem consome e também aquele que utiliza as redes sociais para trabalho, para o hobby. Dá um conselho aí para poder fechar esse quadro hoje. Eu poderia dizer de forma bem simples e direta, né? Pense antes de agir, né? Averigue, pesquise, veja se aquela informação ela é verdadeira, é fidedigna, bem como quando for compartilhar qualquer tipo de conteúdo, pense sobre os riscos que aquele conteúdo pode acarretar na vida da outra pessoa. Eu acho que a cautela deve ser observada em primeiro lugar. Paulo, dê o seu recado para a galera aí também. Bom, é isso. É ter ciência, ter em mente que a internet não é terra de ninguém, né? A gente está ali, o seu perfil é o seu perfil, mas ele está no ambiente virtual coletivo, onde o respeito precisa ser mantido, onde a empatia precisa ser mantida. E é isso, é a gente exercer o pensamento crítico sobre tudo e, na dúvida, não postar. Isso. Doutor, estamos encerrando o nosso programa aqui hoje. Como te encontrar? Né? Quero falar sobre esse assunto, quero procurar o meu direito nas redes sociais. Como é que eu te acho? Fica à vontade para falar suas redes sociais também, divulgar seu trabalho, fica à vontade. Eita, rapaz. Aqui é tudo ao vivo. Tudo ao vivo e a cores, né? Então, pode me procurar, eu tenho minhas redes sociais, pode me procurar lá no Instagram, principalmente no Instagram. Tenho uma página de artigos também no Jus Brasil, onde você pode encontrar alguns artigos onde eu escrevo sobre o direito, sobre as redes sociais. E assim... eu sempre me coloco à disposição e, acima de tudo, né, para a boa aplicação do direito e da justiça. Eu acho que esse é o principal papel do advogado, a correta aplicação da lei, da justiça, e está aqui para atender toda a população. Todo aquele que tiver uma dúvida, que precisar de uma orientação,
que quiser me procurar, pode botar no Instagram, Edivaldo Rods, R-O-D-S. Pode procurar lá, que vai encontrar meu perfil lá. Sempre estou compartilhando conteúdos, tem meu contato e pode entrar, pode correr atrás da gente, que estamos aqui à disposição, inclusive vocês, o que precisarem, estamos à disposição. E você não deixe de seguir nossas redes sociais, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, comentar, ativar o sininho também para ficar por dentro do nosso próximo episódio. Aguarde que vem novidades aí no nosso canal. Quero agradecer aqui Paulo mais uma vez, Dr. Rodrigues, e falar para vocês, fiquem atentos, aproveitem esse podcast, compartilha e tamo junto. Não posso deixar de encerrar, o editor tá aqui já olhando para mim já aí, viu? Não posso deixar de encerrar sem falar do Estúdio Jardins, mas aquele merchandising agora. Estúdio Jardins, o melhor podcast, o melhor projeto, não tem lugar em Sergipe, a não ser aqui no Estúdio Jardins. Entre em contato, vou colocar aqui na descrição do nosso canal. Você que tem um sonho de realizar seu podcast, que nem eu, estou aqui com o meu sonho sendo realizado, você também tem essa oportunidade. Entre em contato com o Estúdio Jardins, a turma aqui é top, é só você chegar com o seu projeto, eles vão sonhar junto com vocês. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui. Cadê o cameraman? Bota a mesa aqui para nós. Para encerrar, Rodrigo, doutor, tem uma fala aqui, que é assim, ó, o papo é seu, mas o microfone é nosso. Todo mundo junto. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Porque aqui no canal o papo é seu, mas e o microfone é nosso. Tamo junto, até a próxima. Valeu.